Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Miguel do Cenáculo e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre uma nova lista que eu fiz de 5 livros. Hoje eu peguei como tema os russos, né? A literatura russa, com toda a sua importância desde o início do século XIX, vai se mostrar uma das literaturas mais prolíficas que nós temos na literatura mundial. E então falar sobre 5 autores russos, mais especificamente uma obra de cada autor. Então 5 obras russas que são fundamentais, uma de cada um desses autores. Então eu começo falando sobre o fundador da grande literatura russa, né, que é Alexander Pushkin. Pushkin escreveu essa obra, na verdade é uma seleção de alguns textos de Pushkin chamado A Dama de Espadas, prosa e poemas. Traduzido pelo Boris Schneiderman, é uma ótima introdução à literatura russa, e aqui tem alguns textos muito interessantes, como O Negro de Pedro o Grande, que trata um pouco sobre um antepassado de Pushkin, que na verdade havia sido comprado em um serralho na Turquia pelo imperador Pedro. Então ele acaba se tornando uma figura de destaque na corte russa. Também alguns textos, como o próprio Dama de Espadas, que é um clássico da literatura russa, O Chefe da Estação, que é um conto ótimo tratando sobre a relação entre pai e filha e fidelidade familiar, e o conto O Tiro, também divertidíssimo, contando um pouco também sobre essa vida aventureira e duelística que Pushkin tinha, que também acabou sendo morto em um duelo. Por falar em morte em duelo, outro amigo de Pushkin também morreu dessa forma, foi Mikhail Lermontov, que escreveu esse clássico chamado O Herói do Nosso Tempo. Lermontov era uma figura bastante polêmica da sua época, é uma edição da Martins Fontes, e aqui tem alguns clássicos de Lermontov, como o conto O Fatalista, que é sempre bastante lembrado como uma das suas principais obras, e vai contando um pouco sobre a vida desse personagem que ironicamente é chamado de herói do nosso tempo, que é o personagem Pechorin, uma figura bastante complexa, bastante romântica, né? e bastante impulsiva. Também temos, numa veia mais satírica, numa veia humorística, Nikolai Gogol, que vai escrever O Capote e Outras Histórias. Aqui, numa seleção também da editora 34, traduzido pelo Paulo Bezerra, nós temos uma seleção ótima de contos e novelas de Gogol, como O Capote, que dá nome ao título aqui, e que é uma história que sintetiza bastante sobre esse personagem mediano, medíocre da cidade russa, Diário de um Louco, e o Nariz, que é um clássico da sua obra. E também nós temos uma história de terror aqui bastante interessante, chamado Vi, que eu recomendo a vocês. Então, quem quer entrar nesse mundo um pouco crítico, satírico da escrita russa, recomendo bastante a literatura de Gogol. O maior clássico, talvez, da literatura russa, então não poderia faltar nessa lista, que é Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski vai escrever esse livro em 1966, depois de uma experiência bastante intensa que ele tem quando ele é preso, depois retorna, né, do exílio na Sibéria, e ele escreve este livro, Crime e Castigo, que é uma pérola da literatura ocidental e da literatura russa, sem dúvida nenhuma. E outra pérola que também é produzida por um dos seus contemporâneos, né, vai ser Ivan Turgenev, com Pais e Filhos, tratando sobre a relação bastante conflituosa de gerações, principalmente do personagem Bazarov, né, que vai ser o personagem principal desse Bazarov, que vai ser o personagem principal aqui dessa obra. Então, aqui fica a minha dica. Essa obra eu tenho da editora Kozak, mas já foi reeditado esse livro pela Companhia das Letras. É uma obra também fundamental dentro da literatura russa, que tem tantas e tantas obras. Então, mais para frente, faremos talvez um novo vídeo falando sobre alguns outros escritores russos. Afinal de contas, são muitos e muitos escritores russos que merecem destaque, que não caberiam numa lista de 5 livros. Então, mais para frente falaremos sobre eles. Muito obrigado e até lá.